O vídeo de hoje é mais um daqueles que a gente adora por aqui. Tem a história de um arremesso de 3 pontos no último segundo de um jogo de basquete universitário, que além de salvar o time da eliminação, também salvou a vida de cerca de 20 mil pessoas. Olha só. O esporte é capaz de criar momentos inesquecíveis. E praticamente nada é mais angustiante para quem é fã de um time quando faltam poucos segundos para acabar o jogo e o seu time está perdendo, mas tem chance de fazer aquela última jogada, sabe? Isso acontece muito nos jogos de basquete. Inúmeras vezes aconteceram aqueles arremessos de 3 pontos, às vezes lá no meio da quadra, faltando poucos segundos, às vezes o tempo acaba com a bola já lá no ar e todo mundo segura a respiração e a bola entra para salvar o jogo. Simmons, is this the dagger? A arquibancada vai à loucura, enquanto os jogadores e torcedores comemoram que nem os doidos. Mas você já ouviu falar de um arremesso que ao invés de salvar o jogo, salvou milhares de vidas? Pois é, olha só isso. Esse é Michael Riley, jogador da Universidade do Alabama, que estava na sua última temporada universitária no ano de 2008. Ele está jogando no torneio SEC, uma das ligas mais fortes do basquete universitário americano. Esse é o jogo mais importante da sua vida e ele ainda não sabia, mas ele estava prestes a salvar a vida de quase todo mundo ali de dentro do estádio. Olha só. É 14 de março de 2008, no estádio Georgia Dome, em Atlanta, nos Estados Unidos, e a faculdade de Mississippi State está vencendo a faculdade do Alabama por 3 pontos, 59-56. Faltam somente 2 segundos no relógio, o Alabama tem a posse de bola e precisa fazer uma cesta de 3 pontos para levar o jogo para a prorrogação. O técnico fez uma jogada ensaiada para tentar deixar o Michael livre para o arremesso final. O Michael era um ótimo jogador, o segundo mais pontuador do Alabama. Mas naquela noite ele não estava jogando nada bem, estava tendo um jogo ruim, não fez muitos pontos e errou bastante. Essa era a última chance dele. Ele era um atleta estudante sênior, ou seja, esse era seu último ano na faculdade. E o seu time estava à beira da eliminação. Se perdessem aquela partida, essa poderia ser a última vez que o Michael jogaria basquete na sua vida. Você pensa? Nesse momento de absoluta pressão, isso aconteceu. Com a temporada inteira nas suas mãos, Michael Riley acerta um arremesso de 3 pontos no estouro do cronômetro para levar o jogo para a prorrogação. A torcida explode, o time de Mississippi State fica atordoado e o jogo vai para a prorrogação. Mas assim que começou a prorrogação, quem estava assistindo a partida em casa começou a perceber que a transmissão começou a ficar péssima, as imagens estavam distorcidas, o sinal da transmissão do jogo estava se degradando e piorando. Naquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas enquanto os times lutavam dentro da quadra, uma tragédia e devastação se iniciava, lá fora. Vai vendo. Assim como foi a partida no tempo oficial, a prorrogação também estava ponto a ponto. Com pouco mais de 2 minutos para acabar, Alabama sofreu uma falta e quando o juiz apitou, um barulho enorme ecoou pela quadra. O estádio inteiro começou a sacudir. Os jogadores na quadra ficaram olhando para cima, tentando entender o que estava acontecendo. O barulho ia ficando cada vez mais alto. Detritos começaram a cair do teto e a estrutura do prédio começou a quebrar. Você pensa só. Buracos apareceram no teto e na lateral, enquanto o placar eletrônico balançava assim, de um lado para o outro. Gente, é uma loucura. Ninguém sabia o que estava acontecendo e por se tratar dos Estados Unidos, muita gente imaginou que isso aí podia ser um ataque terrorista. Os times correram para os vestiários, enquanto os fãs começaram a entrar em pânico lá dentro. Eu também ia entrar. As pessoas começaram a correr para as saídas, mas estavam sendo impedidos pelos seguranças. O jogo ficou parado por cerca de 1 hora, até que finalmente descobriram o que tinha acontecido. Literalmente um tornado surpresa surgiu na região e cruzou todo o centro da cidade, passando
a menos de 100 metros do estádio Georgia Dome. Existia sim uma previsão para chuvas intensas, mas somente para o dia seguinte. Para aquela noite não tinha previsão de nada. Mas por uma loucura do tempo, uma tempestade relâmpago se formou. Em poucos minutos, a tempestade se transformou em um tornado de categoria EF2, com ventos de 210 km por hora. Você tá maluco? Em poucos minutos, o tornado passou, causando danos estruturais no estádio, mas lá fora a situação era muito pior. O tornado destruiu tudo a seu caminho no centro da cidade e causou $500 milhão em danos. Centenas de carros e prédios estavam completamente destruídos, muitas árvores caídas naquele cenário de fim do mundo mesmo, sabe? Infelizmente, um corpo foi encontrado debaixo dos escombros de um desses prédios atingidos. Por isso que eu falei que esse arremesso provavelmente salvou a vida de milhares de pessoas. Isso porque já eram 10 horas da noite e o centro da cidade estava vazio. Mas se o Michael Riley não tivesse acertado o arremesso para empatar o jogo e levar o jogo para a prorrogação, 20 mil fãs teriam saído da arena no exato momento que o tornado estava chegando no estádio. Você pensa. Milhares de pessoas estariam em perigo e a área do centro da cidade, que foi completamente destruída pelo tornado, estaria cheia de pessoas. O que poderia ter acontecido nos momentos seguintes seria devastador. Mas, graças ao arremesso, no último segundo, esses fãs permaneceram nos seus assentos, seguros e longe da tempestade. O jogo foi para a prorrogação e as ruas estavam essencialmente vazias. Uma sequência inacreditável de eventos que, sem dúvida, salvou a vida de inúmeros fãs presentes naquela noite. O típico efeito borboleta, onde uma ação ocorre em um local e muda o destino de milhares de pessoas. Agora vem a baita ironia do destino. Isso porque os organizadores resolveram continuar com o jogo 1 hora depois da passagem do tornado. O jogo tava assim, ó, pau a pau. E o Alabama se viu novamente na mesma situação do final do tempo regulamentar. Mississippi estava ganhando por 2 pontos de diferença e o Alabama tinha meio segundo para tentar mais um arremesso salvador. Novamente, a jogada ensaiada foi feita para o Michael para fazer aquele arremesso final lá. Mas dessa vez ele errou, o seu time perdeu e eles foram eliminados da competição. Você vê só. Michael ficou completamente arrasado e caído lá no chão, coitado. Michael pode não ter acertado o arremesso vencedor, mas o que ele fez foi algo muito maior, porque ele acertou provavelmente o primeiro e único arremesso que salvou as vidas das pessoas.